Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 18 de janeiro do ano da graça de 2022. Voltando a digerir, a processar o texto de Hebreus capítulo 11 e voltando a este tema absolutamente desafiante que é a fé, nesta partilha que vamos tendo, eu queria começar por vos dizer que estes têm sido dias muito intensos e muito em que tenho sido muito questionado e confrontado na minha, na minha identidade e na minha experiência espiritual perante o Senhor. Esta fé que aqui nos é apresentada e que nós sempre nos lembramos como algo absolutamente fundamental na nossa relação com Deus. É de facto uma experiência que vai muito além daquilo que tantas vezes nós no nosso dia a dia consideramos. Esta experiência de fé de facto muda totalmente a nossa existência e a nossa jornada. Esta fé, esta fé destitui-nos a nós da importância que normalmente nós temos na nossa vida. Porque quando nós experimentamos esta fé que agrada a Deus, que é uma firme convicção das coisas que se esperam, a certeza de coisas que ainda não vemos, aquilo que eu sou, aquilo que eu entendo, aquilo que é a minha razão, deixa de ter qualquer importância ou determinação na minha vida. E quando no versículo 3 eu olho para estes versículos, os primeiros 3 versículos de Hebreus 11, e fico sempre a questionar-me porque é que Deus traz logo no início deste assunto a criação. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É porque de facto nós compreendemos que a criação é o início de todas as coisas. E também o lugar e o momento em que Deus determinou a razão de tudo ser criado. E de facto Deus criou todas as coisas para que nós e toda a sua criação glorificasse o seu nome. E como bem percebemos, o pecado destruiu isso. E uma das coisas que destruiu, e é evidente à nossa volta, porque a humanidade, de uma forma generalizada, aqueles que não se aproximam de Deus, têm feito de tudo para destituir Deus, de destituir a glória de Deus na criação. Porque retiram, sem respostas razoáveis para a ciência, para o entendimento, para o conhecimento, destituem Deus da criação, retiram Deus da criação. E é interessante que tudo tem que começar no início. E começar no início e entender que tudo foi criado por meio de Deus, por Deus e para Deus. Esta experiência de fé que tem que estar logo no início deste primeiro movimento, que lembrávamos, este primeiro movimento que nos liga, que nos aproxima de Deus, é algo absolutamente essencial. É algo absolutamente essencial. Embora, como vamos ver, hoje não vamos considerar isso, mas se o Senhor permitir, nos próximos dias vamos ver, obviamente isto depois ganha e tem uma intervenção e uma expressão muito pessoal. Mas, amados, esta fé que é absolutamente revolucionária na nossa vida precisa de ter esta primeira intervenção, que é destituir-nos da nossa razão, da nossa opinião, dos nossos pensamentos. De facto, esta fé é uma fé que materializa Deus, por assim dizer, porque na criação nós vemos e compreendemos, mesmo sem respostas. Amados, eu não tenho respostas científicas para a criação. Não tenho. E também reconheço que os cientistas têm muito poucas,
Mas eu não sou cientista, eu não tenho respostas e explicações científicas para alguma coisa que aconteceu no momento da criação, mas há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei. Tudo foi criado pela palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, a determinação de Deus através da sua palavra criou todas as coisas. Porque todos os processos racionais que a ciência me apresenta, mesmo sem eu ser cientista, esbarram em inúmeras barreiras e falta de explicações que sem Deus não são possíveis. Precisamos mesmo, amados, ser confrontados com esta experiência de fé. Uma fé que nos retira a nós próprios da determinação da nossa vida e coloca Deus, mesmo quando não o entendemos. E eu creio que no aprofundar desta questão este é um assunto essencial. É porque nós, de facto, queremos ter razões, queremos explicações. E a grande explicação sempre, mesmo quando nós não entendemos nada, é sempre Deus, a sua vontade, a sua determinação, reconhecendo que Ele é um Deus perfeito. E mesmo que Ele determine alguma coisa para a minha vida que não me agrade, que às vezes até me faça sofrer, esta fé fundamentada e alicerçada num Deus perfeito, um Deus que determinou todas as coisas, que criou todas as coisas, não pode ser abalada. Precisa de não ser abalada. E esta é uma realidade para todos os dias da nossa vida. E eu creio que a grande batalha, que é este grande processo de santificação que nós nos encontramos, de aperfeiçoamento à imagem daquilo que nos criou, é exatamente ir anulando aquilo que o apóstolo Paulo explica, que eu estou morto, eu morri e agora tenho uma nova vida em Cristo. Cristo vive em mim. Esta realidade de Cristo viver em nós, estar em nós, é o grande desafio desta fé, porque todos os dias isto tem que se manifestar na medida em que não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais as razões que eu tenho, mas é o que Deus quer, o que Deus pensa e as razões que Deus tem, e isso só é vivido, só é possível na nossa vida através desta fé. Que eu, obviamente, quando nós olhamos para alguns exemplos, voltamos a alguns exemplos que aqui estão, nos vão ajudar a compreender que é possível, porque obviamente é possível, e como isso toca às nossas vidas. Mas tudo começa aqui, amados. Não mais eu, mas Deus em nós, numa experiência de fé totalmente dependente. Não daquilo que eu penso, mas daquilo que Deus pensa. Não daquilo que eu quero, mas daquilo que Deus quer. Não daquilo que eu desejo, mas daquilo que Deus deseja. Vamos procurar caminhar esta jornada alicerçados nesta realidade, nesta fé desafiante, mas obviamente muito abençoadora. Vamos continuar a pensar sobre estas coisas. Voltem a ler este texto. Vamos digerir este texto nestes próximos dias. Certamente ele vai ser absolutamente transformador para as nossas vidas. Um dia muito, muito abençoado. Caminhando na intimidade e tendo Cristo em nós. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.